Minas Gerais, início do século XVIII. A maior descoberta de ouro da história do mundo. O Brasil estava embriagado pela febre do ouro. Mas essa riqueza não trouxe paz, trouxe guerra. Uma guerra civil brutal explodiu, não entre Portugal e o Brasil, mas entre brasileiros. Os descobridores da terra contra os forasteiros que, segundo eles, vieram para roubá-la. Hoje o Arquivo Enigma não investiga a guerra inteira, mas sim o seu crime mais infame. Um massacre a sangue frio, ocorrido logo após uma falsa promessa de paz. Esta é a história do Capão da Traição. Para entender o massacre, a gente precisa primeiro entender a rixa, a famosa Guerra dos Emboabas. De um lado tínhamos os paulistas, os bandeirantes, homens rudes, os descobridores das minas. Eles se sentiam os donos da terra, os verdadeiros donos daquele ouro todo. Do outro lado estavam os emboabas, os forasteiros, eram portugueses recém-chegados de Portugal, baianos, pernambucanos, basicamente todo mundo que corria para Minas atrás da fortuna. O apelido emboaba era, na verdade, um xingamento, que significava ave de pés emplumados, uma referência às botas de cano longo que eles usavam, que os paulistas, acostumados a andar descalços ou com botas simples, achavam um luxo desnecessário. A situação era clara. Os paulistas tinham a posse original da terra. Os emboabas, por sua vez, tinham a vantagem numérica e, crucialmente, o apoio da coroa portuguesa. Essa tensão, essa rixa, não demorou para explodir em conflito aberto. Os emboabas, liderados por um português influente e poderoso chamado Manuel Nunes Viana, eram mais organizados, mais ricos e estrategicamente mais hábeis. Pouco a pouco, os paulistas foram sendo encurralados, perdendo batalhas e território. A guerra estava se voltando contra eles de forma decisiva. Foi então que, em 1708, um grupo de aproximadamente 300 a 400 paulistas, em fuga desesperada após uma derrota, foi completamente cercado pelos emboabas. Eles se viram presos em um local ermo, um capão, que é como chamamos uma pequena área de mata isolada ali perto da região de Sabará. A armadilha estava montada. A situação dos paulistas dentro daquele capão era desesperadora. Eles estavam completamente cercados, sem comida, sem água e, pior de tudo, com a munição acabando. Era o fim da linha. Vendo que a vitória era certa, o líder dos emboabas naquela frente, Bento do Amaral Coutinho, se aproximou e fez uma proposta que parecia generosa. Ele ofereceu uma rendição honrosa. Ele jurou solenemente pela Santíssima Trindade que se os paulistas entregassem pacificamente suas armas, suas vidas seriam poupadas. Eles poderiam ir embora em paz, sem retaliações. Famintos, exaustos e sem esperança, os paulistas se agarraram àquela promessa. Eles acreditaram na jura sagrada feita em nome de Deus. Um por um, eles começaram a sair do capão de mãos vazias e a depositar suas armas no chão. Rifles, facões, tudo o que tinham para se defender. Eram cerca de 300 homens, agora completamente desarmados, aguardando a anistia prometida e a chance de voltar para casa. E é aqui que o Arquivo Enigma registra a traição em sua forma mais cruel. Assim que o último paulista se rendeu e entregou sua arma, Bento do Amaral Coutinho quebrou o juramento sagrado que havia feito. Ele deu a ordem. Os emboabas, agora em superioridade absoluta e de posse das armas dos rendidos, avançaram sobre os homens desarmados. Foi um massacre a sangue frio. Facões, espadas, tiros a queima-roupa. Nenhum dos 300 homens que se renderam sobreviveu. Aquele lugar, antes conhecido como Capão da Mata, foi rebatizado naquele dia de sangue. Passou a ser conhecido para sempre como o Capão da Traição. Então, qual a conclusão do Arquivo Enigma? O massacre do Capão da Traição foi um verdadeiro crime de guerra, um ato de perfídia que chocou até mesmo o Império Português da época. A ganância pelo ouro, a intensidade daquela rixa foi tão forte que quebrou até mesmo um juramento feito em nome de Deus, algo extremamente sério para a sociedade daquele tempo.
A notícia do massacre se espalhou como fogo, e foi tão brutal, tão chocante, que forçou a coroa portuguesa a intervir de forma drástica. O rei, assustado com a possibilidade de uma guerra civil fora de controle, tomou a decisão de separar Minas Gerais de São Paulo, criando a capitania de Minas Gerais, e nomeou um governador real com a missão expressa de botar ordem na casa. O Capão da Traição não é só um causo contado de geração em geração, é um fato histórico documentado. É, sem dúvida, o capítulo mais sombrio da febre do ouro no Brasil. Um episódio que prova que, na busca desenfreada pela riqueza, a honra costuma ser a primeira a morrer. O arquivo da Guerra dos Emboabas foi, portanto, selado com sangue e traição. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Se você gostou dessa investigação, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Da próxima vez, saímos de Minas e vamos para o Maranhão de 1684, investigar outra rixa histórica de colonos contra o Império, a Revolta de Beckman. Até lá!